A arte japonesa de dobra e corte do papel ganhou o mundo e hoje é vista como uma excelente fonte de pesquisa acadêmica e de auxílio pedagógico. A pesquisadora Thaís Ueno Yamada, da Unesp de Bauru, fala sobre o estudo das técnicas do origami e do kirigami. Muito além do papel, atualmente essa arte utiliza metais, madeira e é usada na arquitetura e até mesmo no espaço. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Como você viu na abertura, o assunto de hoje é origami e kirigami, aplicados às pesquisas científicas. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado a professora pesquisadora Thaís Ueno Yamada. Ela pertence ao Departamento de Representação Gráfica, Departamento de Artes e Representação Gráfica da FAAC, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru da Unesp. Prazer em tê-la no Ciência Sem Limites, professora. O prazer é todo meu. Para a gente iniciar a nossa conversa, como surgiu a ideia na sua vida profissional, acadêmica, de pesquisar origami e kirigami? Bem, isso veio lá, a minha história é dentro dessa área, desde pequena eu sempre fiz, mas depois que eu fiz a graduação em desenho industrial, na área de programação visual, eu vi que tinha-se muito a ser aplicado dentro do origami no design gráfico. E foi isso justamente que essa minha área que eu pesquisei no mestrado aqui. Nessa pesquisa eu encontrei muitos tipos de origamis, mas também encontrei um tipo de kirigami. E é um tipo de kirigami muito específico e muito interessante para a gente poder trabalhar também no design gráfico. Para deixar claro para quem está nos vendo, vamos estabelecer agora as diferenças entre origami e kirigami, para quem está nos vendo, para ter uma noção qual é uma técnica e qual é a outra técnica. Só pode explicar? Sim. Origami, ela vem tradicionalmente de uma palavra, né, da fusão de duas palavras. O verbo oru, em japonês, que significa dobrar, e a palavra kami, que significa papel. Então é a técnica de dobrar o papel. Tradicionalmente, lá no comecinho, ela tinha também alguns cortes, mas o tradicional agora mesmo é não usar cortes. E o kirigami vem também da fusão de duas palavras. O verbo kiru, que é cortar, e kami, que é papel. Então é a arte de cortar o papel. Quer dizer, numa técnica é usada a parte de dobra, exemplo desta peça aqui, né? Não usa-se cola, não usa-se durex, não usa-se nenhum outro artefato. Só a dobra do papel. E a arte do kirigami seria essa peça aqui, ou seja, é corte e dobra. Isso, exatamente. No kirigami a gente usa corte e dobra o papel também. Só o corte não, né? Então a gente junta as duas coisas. O origami são esses modelos tradicionais, que são os modulares, e eles são feitos apenas com encaixes. Dobras e encaixes. Agora, quando que surgiu a ideia da senhora analisar, ou seja, pegar todas essas técnicas para aplicar na educação, na matemática, na arquitetura, no design? Bem, então, justamente nas pesquisas que eu desenvolvi durante o mestrado, eu já percebi que tinha muitas aplicações dentro da área de educação. As dobras, principalmente do origami, tradicionalmente elas vinham lá do Japão, mas depois na Europa ela era muito utilizada mais para ensino de geometria. Então a dobra já começou a fazer mais essa interface. Trabalhando esses conceitos do ensino da geometria, ela foi utilizada em jardins de infância, primeiros anos escolares, porque é um material concreto onde a criança consegue ver o triângulo, o ângulo de 90 graus, as paralelas, então ela consegue identificar isso de uma maneira mais concreta, física. Ao longo desses anos de pesquisa, a senhora se deparou com alguma novidade? Ou seja, o que eu quero dizer é que eu acho que essa técnica, me corrija se eu estiver errado, ela é muito nova mundialmente, ou seja, a técnica aplicada à área de educação ou de pesquisas nessas várias vertentes, engenharia, arquitetura, design? Bem, como aplicação dentro da área da educação foi começo do século XIX. A partir desse momento, no começo do século passado, começou-se a trabalhar com o origami mais no sentido da criação, da criatividade, e não para ficar só reproduzindo as mesmas dobras e os mesmos modelos. Quer dizer, estimular a criatividade. Exatamente.
Então, agora não era mais só fazer aqueles modelos. Agora, com esses modelos, o que eu posso fazer a mais? Então, foram criados muitos modelos. Inclusive, Akira Yoshizawa, um dos maiores precursores dentro dessa área, que foi um grande divulgador, ele criou 50 mil novos trabalhos 50 de origami. Sim. E espalhou pelo mundo. E espalhou pelo mundo. Então, e em relação ao kirigami, também ele é bem antigo, mas aqui no Brasil a gente não conhece muito, não tanto quanto o origami. Ele é tradicionalmente da China, mas e lá tem alguns modelos tradicionais, o pessoal usa bastante para enfeitar as casas, mas esse kirigami que eu vou mostrar aqui para vocês é um kirigami tridimensional chamado. Por aí a gente conhece como origami arquitetônico ou como kirigami tridimensional. Claro, a senhora vai explicar a aplicabilidade, onde ele foi criado, onde ele foi utilizado, né? E por que ele foi criado, esse tipo de dobra, podemos dizer assim ou não? De corte e dobra. De corte e dobra, né? Qual o motivo dessa criação, né? Foi justamente para poder trabalhar... O criador desse origami arquitetônico ou do kirigami tridimensional foi Masahiro Chatani, 1980, então é bem recente. E ele criou alguns tipos baseados nas arquiteturas, na arquitetura mesmo, né? Da forma que você corta o papel e ela salta da folha. Então ele criou algumas que são do tipo 90 graus, que você abre a 90 graus e você tem a forma, né? Do tipo 180, que é esse aqui. E do tipo 360 graus. Perfeito. Agora, a senhora vai explicar para a gente dessas técnicas, a aplicabilidade nos meios científicos, na arquitetura, na engenharia, mas não neste bloco. O Ciência Sem Limites, ele está chegando ao final deste bloco. Se você quiser contactar a pesquisadora, o e-mail dela aparece aí no seu vídeo. É thaizueno@faac.unesp.br. Se quiser mais detalhes com a pesquisadora, www.faac.unesp.br. Clique em Departamentos. É o Departamento de Artes e Representação Gráfica aqui da FAAC. Se você quiser interagir conosco, o e-mail também está aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E se quiser rever os outros programas, www.tv.unesp.br. Nós vamos agora para um breve intervalo e, na sequência, nós vamos ver a aplicabilidade do origami e do kirigami nas áreas científicas, da engenharia, da arquitetura, enfim. É um instante só, nós esperamos por você. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, você está conhecendo um pouco mais sobre as técnicas de origami e kirigami aplicados nas áreas científicas como educação, engenharia, arquitetura e design. Ao nosso lado está a pesquisadora Thais Ueno Yamada, que pertence ao Departamento de Artes e Representação Gráfica da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. No bloco anterior, nós perguntamos como o kirigami ou o origami pode auxiliar nessas áreas científicas. E a professora, evidentemente, vai explicar para a gente. Vamos iniciar, então, falando sobre educação. Perfeito. Em relação ao kirigami, é uma técnica bastante nova, mas nós estamos utilizando esses tipos de trabalho para que a criança possa desenvolver coordenação motora, lateralidade, dimensão, exatamente. E para que, assim, a partir de cortes e dobras, surgiu uma coisa completamente diferente daquilo que se originou, né, que era um papel. Então, com um papel dobrado ao meio, fazendo um simples corte aqui até a metade e dobrando de um lado e de outro, e depois fazendo de novo nessa outra parte, a criança pode ter e brincar com essa carinha e experimentar cortes diferentes, dobras diferentes, outros formatos, e o que ela pode conseguir com aqui que ela vai explorar a criatividade dela. Exatamente.
e explora bastante também com simetrias, formas simétricas. Professor, e a partir de que idade as crianças podem utilizar essa técnica? A partir do 4º ano, elas já podem trabalhar com isso. Nós já fizemos alguns experimentos com crianças do 3º ano e também deu bastante certo. Está com 3, 4 anos de idade, usando uma tesourinha sem ponta? 3º ano da escola. Ah, 3º ano letivo, né? Do 3º ano primário ali, né? Isso. É fundamental. Isso. Perfeitamente. Que vão ter 9 ou 10 anos, né? 11 anos no máximo. E aí elas podem pensar também outros cortes e conseguir isso aqui, ó. Isso é um kirigami. Com Simples, várias interpretações. Várias né? interpretações, um corte simples, simetria e dobra. Perfeitamente. E existem algumas escolas ou alguns locais onde é praticado o origami e o kirigami? Aqui no Brasil, não. Existem algumas pesquisas e algumas escolas que utilizam bastante as técnicas do origami, mas do kirigami é muito recente. Nós estamos começando, tanto com crianças quanto com terceira idade. Isso na parte de educação. Que conceito a senhora atribui para quem está nos assistindo os benefícios para a criança e para as pessoas de terceira idade a utilização do origami ou kirigami? Sim, já foi comprovado com o origami que a criança ela consegue ter melhorias em relação à coordenação visomotora, a concentração, desenvolvimento da paciência, ela consegue também ter maior precisão, né, nos seus movimentos, a coordenação fina, o pessoal diz, né? Coordenação fina. E também ela melhora, inclusive, na percepção espacial. Ela não vê mais aquilo tudo como só bidimensional. Dá um exemplo de percepção espacial para quem está... Ela consegue, por exemplo, com um objeto como esse, né? Como se você fizer um corte aqui, como que vai ser, e você dobrar, como vai ser o resultado? Ela já consegue prever. Entendi. Porque ela faz esse raciocínio mentalmente de como que vai ser esse objeto depois. Nós vamos falar, a senhora tem um trabalho também sobre extensão, nós vamos deixar para o último bloco, mas antes eu gostaria que a senhora falasse da sua experiência, que a senhora comentou antes da gente começar aqui o programa. Ela esteve em Tóquio no ano passado numa conferência mundial. Como é que foi? Sobre origami e kirigami. Isso, exato. É uma conferência que já aconteceu 5 vezes, essa foi a 6ª edição. Nos últimos 20 anos ela vem acontecendo, Estados Unidos, Europa, e dessa vez foi para o Japão, onde inicialmente ela começou. E é uma conferência que reúne só pesquisadores na área científica, pesquisas científicas em relação às técnicas de dobra e de corte aplicadas, tanto na educação quanto na engenharia, arquitetura, matemática, computação e design, que também está se iniciando. Que conclusão que a senhora teve? Que existe muito ainda a ser pesquisado, mas há um grande avanço que aconteceu nesses últimos anos em relação a esses estudos, a mudança do pensamento em relação ao conceito do origami e não imaginar ele como só uma atividade para a criança, para ela brincar como um passatempo, mas que ela serve como um passatempo, mas também como um recurso didático, não só como recurso didático usando papel, mas com outros materiais. Ela pode ser aplicada na engenharia, pode ser aplicada em design de produtos. Então, tem muito a ser pesquisado. E em termos de pesquisa, já evoluíram para a saída do papel e partir para outros materiais? Plástico, ferro, enfim, injetado ou coisa que vale? Já, sim. Inclusive tem essa dobra aqui, por exemplo, que é uma dobra originalmente desenhada por Koryo Miura. Ele trabalhou com essa estrutura, Miura Ori, inclusive, né, que se chama. E esse tipo de dobra ela foi utilizada, aplicada em mapa, por exemplo, primeiramente foi no mapa de Veneza. Para diminuir o tamanho. Para que você pudesse abrir, olhar e diminuir de tamanho, essa compactação. Portabilidade, né? Exato, né? E depois, essa compactação também foi explorada com esse mesmo desenho para telescópios espaciais, que eles vão dobrados até o espaço e lá eles se abrem. Outros tipos de dobras também foram aplicados, inclusive existe lá no Japão uma lata
que ela tem um tipo de dobra específico que foi desenhado para essa lata de alumínio. E quando ela é produzida, você consegue 30% menos material, uma economia de material, por causa da dobra, e consegue maior resistência também por causa da dobra. E o melhor ainda, como lá tudo é reciclado, com essa dobra você consegue depois achatar, compactar e descartar sem ocupar muito espaço. Muito bem, viu? Bom, nós estamos chegando ao final de mais esse bloco. A minha pergunta, e eu acho que muita gente deve estar também em casa perguntando, o Brasil está muito atrasado em termos de pesquisa de origami e kirigami, né? A senhora vai responder isso no próximo bloco. O Ciência Sem Limites vai para mais um breve intervalo. Na sequência, você vai saber em que pé que andam as pesquisas sobre origami e kirigami aqui no Brasil. Esperamos por você, é um instante só. Ciência Sem Limites volta já. Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, você está conhecendo um pouco mais sobre as técnicas de origami e kirigami aplicados às pesquisas científicas em várias áreas, como arquitetura, engenharia, design, educação. E para falar sobre esse assunto, a pesquisadora Thaís Ueno Yamada, do Departamento de Artes e Representação Gráfica da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru da Unesp. Professora, no bloco anterior nós perguntamos em que pé que está o desenvolvimento das pesquisas nessa sua área aqui no Brasil, porque a senhora disse que na 5ª ou 6ª edição foi lá no Japão e está crescendo e evoluindo. E nós brasileiros? Pois é, e lá no Japão só tinha eu de brasileira. A única brasileira? A única brasileira. Numa conferência mundial? Uma conferência mundial. Então, há muito a ser pesquisado aqui no Brasil. Existem algumas pesquisas em relação à educação, né? Aplicações de origami na educação. Mas em arquitetura, em design, engenharia, matemática, pouquíssimos e até raros de se encontrar. As suas pesquisas visam o quê? Objetivam o quê? Bem, a evolução, evidentemente, lógico. Sim, é claro. Mas uma das grandes incógnitas que nós temos é a seguinte: como eu começo a trabalhar um tipo de dobra para ela ser aplicado depois no design, dia a dia, né? Como eu faço um projeto de um produto baseado no origami? Como que eu começo isso? Essa é uma das grandes questões que os alunos me apresentam. E justamente as minhas pesquisas, elas vêm nisso. A partir de que momento uma coisa é origami, a partir de que momento aquilo já não é mais origami e passa a ser um projeto. A senhora recebe contatos de outros pesquisadores, troca de e-mail ou informações nesse aspecto? Sim, principalmente a partir desse congresso, eu estabeleci muitos contatos com vários pesquisadores do mundo inteiro. Inclusive alguns artistas e designers da Bélgica, de Israel e dos Estados Unidos, que pesquisam para aplicações de técnicas de dobra, e já mudaram o nome de origami, já são técnicas de dobra e de corte, em materiais diferentes, como tecidos, metais, madeira. Só para dar um exemplo? Por exemplo, Ilan Garibi, um grande pesquisador, artista, na realidade, de Israel, ele já fez vários objetos baseados nas técnicas de dobra, fez vasos em concreto, que elas têm a forma dobrada, já trabalhou também com design de joias, tem várias joias dele com metal. Agora, professor, essas pesquisas, como é que é feito ou é transposto do papel para o material concreto, no caso madeira? São softwares, são empíricos, são por técnicas de tentativa? Como é que é feita essa passagem, que eu creio que é o mote também da sua pesquisa, né? Como é que você vai passar da parte do papel, né, para a parte prática e trocando o material ainda? Essa é a grande dúvida, né? Inicialmente a gente começa com papel, com outros tipos de papéis, às vezes, mais grossos, né, uma gramatura maior, para que a gente possa ver de uma maneira mais objetiva como que se comporta aquela dobra naquele momento, ou aquele corte. E a partir disso, dá para se trabalhar e transpor isso para softwares de modelagem tridimensional, por exemplo.
Existem vários no mercado e existem alguns também desenvolvidos dentro dessas pesquisas mundialmente. E aí, no caso, é passado, por exemplo, para a madeira em termos de economia de espaço, economia de material, leveza, que tipo de aplicabilidade? Exatamente. Com a técnica de dobra, a gente consegue economia de espaço, porque ele pode ser transportado pequeno, né, achatado, como a gente diz, abrir e ser usado depois, e quando não é usado, você achatar novamente. Além disso, facilidade de construção, é muito mais fácil você construir porque eles são modulares. Você faz basicamente um módulo e esse único módulo ele é encaixado um no Multiplica outro. por, né? Exato, e você pode fazer muitas coisas. Além disso, existe a flexibilidade. Você pode ter um móvel de um jeito num dia e você mudar esse móvel e ele ser de outro jeito no outro dia. Muito bem. Professora, eu acho que exploramos bem essa parte de origami e kirigami. Agora a senhora também coordena um projeto de extensão. A senhora pode falar para a gente como é que é esse projeto de extensão ligado ao origami? Esse projeto de extensão chama-se Rejuvenescendo com Arte. A gente trabalha com a terceira idade aqui da comunidade de Bauru e região. Nós trabalhamos com várias vertentes dentro da arte, pintura, escultura, e o origami também foi inserido em um determinado período e nós conseguimos alguns resultados muito interessantes. Por exemplo? Nós vimos assim, pessoas que nunca haviam feito nenhum modelo de origami e que já tinham 80 anos de idade, mas que se sentiram extremamente satisfeitos de conseguir fazer um tsuru, né, que é um tradicional modelo japonês, e tiveram o início com muitas dificuldades, mas a gente foi percebendo que elas foram melhorando justamente essa coordenação motora. O origami ele não é só para as pessoas orientais, não tem muitos brasileiros dedicados ao origami. Exatamente, né? Nesse curso de extensão. E nesse caso, professor, a parte de extensão, de mobilidade, eu acho que auxilia muito, né? Sim, né? Porque às vezes as pessoas acham que só oriental que consegue fazer. Mas a gente percebeu mesmo dentro desse projeto de extensão, muitos não eram descendentes. E como eu havia falado, muitos nunca haviam feito nenhum modelo. A dificuldade maior estava mesmo em enxergar, às vezes, a dobra, né? Mas não o executar. E para elas foi muito gostoso. E é aberto à comunidade? Quem está nos vendo quiser participar, pode ter acesso sem problema? Sim, o projeto ocorre todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h30, nos ateliês de arte. Professora, mais alguma coisa que eu não perguntei em termos de origami e kirigami, em termos das suas pesquisas? Porque nós deixamos clara a parte agora de extensão. Vimos os benefícios que o origami apresenta para a educação, para a arquitetura e para o design. Como é que ele está? Sim, justamente é o que eu estou pesquisando. Como eu seleciono as técnicas de dobras e de cortes, cada uma delas tem as suas características e como eu exploro essas características. Uma metodologia, mas isso é o que eu venho pesquisando. A partir daí também eu estou elaborando estruturas que são chamadas de estruturas flat foldable. Ou seja, elas se dobram e se fecham em achatamento completo. Isso daqui não é um flat foldable, isso daqui é. Né? Então, essas estruturas flat foldable, estou analisando como se comporta a geometria de cada uma dessas peças em bambu laminado colado. Bambu laminado? Por que o bambu? Porque ele é um material renovável, o bambu é um excelente sequestrador de carbono, e se eu utilizo em um móvel, em design de produto, todo o carbono que ele sequestrou da atmosfera fica preso nele, então eu consigo ter um controle climático melhor da atmosfera. Muito bem. Se você quiser contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aí na sua tela, thaizueno@faac.unesp.br. Para você interagir, www.faac.unesp.br. Clique em Departamentos. Sobre o projeto de extensão, é 3103-6058, o telefone de contato aqui do departamento, para que você possa conversar com a professora Thaís, obter mais informações sobre esse projeto de extensão, onde são ensinadas técnicas e são desenvolvidas, exercício com as pessoas da terceira idade,
no caso origami e kirigami. Para contactar com a gente, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E se quiser rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. O Ciência Sem Limites fica por aqui. Na próxima semana, um novo assunto, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Nós esperamos por você.